No fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa frase de alta ajuda? Eu quero compartilhar com vocês esse raciocínio aqui. E tendo como base um texto de uma promessa para aqueles que creem, que é Romanos 8, 28. E depois quero chamar a atenção para um momento da vida de Davi, em que parecia mesmo que o fim tinha chegado e nada tinha dado certo. Mas Deus mostra mesmo que o Senhor faz valer aquilo que está escrito na sua palavra. Olhe para o que está escrito em Romanos 8, 28, por favor, aí na sua Bíblia ou no seu app. Romanos 8, 28. A Bíblia diz assim: sabemos que Deus age, pelo menos na minha versão está assim, sabemos que Deus age em todas as coisas. Algumas Bíblias vai dizer assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, ou então como tem outra versão, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, amém? Por isso é que eu quero desafiar você a pensar neste tema. No fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo, então ainda não é o fim. Se você crer nisso, você não vai desanimar, você não vai deixar se abater, porque você falou: se não deu certo ainda é porque não acabou. Muito bem, queridos. Agora olhe para 1 Samuel, um livro lá no Antigo Testamento, no capítulo 30, uma passagem muito interessante que acontece com Davi e as famílias que estavam com Davi, seus guerreiros, cerca de 600 homens que seguia Davi àquela época, enquanto ele fugia do rei Saul para não ser morto. 1 Samuel, capítulo 30. Olhe comigo o que aconteceu com Davi, quando te chamar a atenção para os primeiros versículos desse capítulo. Depois eu quero pedir para você deixar esse capítulo aberto aí, para nós pensarmos e olharmos para esse texto e vermos como a poderosa mão de Deus interveio aqui em momentos que parecia que era o fim, parecia que tudo tinha acabado e da pior maneira possível, tá bom? Quando Davi e seus soldados, estou lendo o versículo 1 do 1 Samuel 30, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe, incendiado a cidade e levaram como prisioneiro todos os que estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Parecia que era o fim, irmãos. Davi e seus soldados, ao voltar de um momento de transição da sua vida, quando ele parou de estar lutando ao lado dos filisteus, ele volta para a sua cidade, feliz, alegre, com todos os seus soldados. De repente, com todo mundo já aconteceu isso, uma desgraça repentina eles tiveram que enfrentar, e parecia que era o fim, pois ao saber que eram os amalequitas, por que havia uma perspectiva do fim ali? Ao saber que eram os amalequitas, em sua fama de povo predador, ou então de extrativista, aqueles assaltantes, eles não deixavam ninguém vivo. Então parecia que o fim tinha chegado para os familiares de Davi.
E aí, quando as pessoas imaginam que tudo acabou, as pessoas começam a desesperar. A primeira coisa que nós vemos aí, quando parece que tudo acabou, as pessoas começam então a esperar cada vez mais que a coisa vai piorar. Quando você lê o versículo 4 e 6 aí, você vê Davi e seus soldados desesperados, chorando amargamente. A Bíblia chega a dizer assim, ó, choraram em alta voz. Gente, chorar é bom. O problema é quando as lágrimas em demasia começam a impedir que nós enxerguemos a direção que Deus está dando. Quando a gente exagera na angústia, aí você cai em desespero e não olha, e não começa a perceber aonde Deus está agindo. Homem que é homem chora sim, né? O crente chora sim, mas cuidado com os excessos. Quando você pensa, os homens de Davi tinham a ideia de que estava tudo acabado, então eles começam o desespero. Há uma frase de uma autora, Claire Lucy, que diz assim: não há situações desesperadoras, há sim pessoas que se desesperam em certas situações. Achei interessante essa frase. Aí o que o desespero faz? É um erro atrás do outro. Olha o que os homens de Davi fizeram. Queriam matar quem deveria estar vivo. A primeira coisa que a gente faz diante de uma desgraça, em vez de nós nos pegarmos com o Senhor, a gente começa a querer achar culpados. A gente começa a querer o castigo para quem produziu aquilo. E sabe o que os homens de Davi, os seus melhores amigos começaram a fazer? Querer matar. A culpa foi sua, você que botou a gente nessa treta. Mas na verdade Davi nunca convidou nenhum daqueles homens para lutar com ele, eles é que foram se ajuntando para Davi, mas tudo bem. Olha o que a Bíblia diz, que os homens de Davi, os seus guerreiros, quando você olha aí, no versículo de número 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados. Olha o que o desespero faz, produz uma amargura, produz uma busca de culpados e uma atitude errada, de querer matar o que era para ficar vivo. Mas há uma coisa aqui que a gente vai lembrar, no fim as coisas vão dar certo, gente. Se está tudo errado ainda é porque o fim não chegou. Olha como que Davi reage diferente. Olhe comigo para o versículo de número 6 aí, no final do versículo 6 a Bíblia diz assim, ó, Davi porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. No desespero, clame ao Senhor. No desespero, busque a Deus. Os culpados não vão resolver o problema. O assassino não vai conseguir ressuscitar quem ele assassinou. O ladrão jamais vai entregar. Aí a gente fica culpando um ao outro porque deixou o portão aberto, porque deixou o carro aberto, ou então porque facilitou. Não. É hora de buscar o Senhor. Esta história, e quero contar para os irmãos, é uma história muito interessante. Davi então saiu, chamou, não, vamos ver. O Senhor dá uma direção para Davi, fala para que Davi vá atrás dos amalequitas. Olhe para o versículo de número 8 comigo, por favor. E ele perguntou ao Senhor, Davi foi orar, foi falar com o Senhor, devo perseguir o bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você alcançará, estou lendo o versículo 8, e conseguirá libertar os prisioneiros. Primeiro sinal que Deus deu, se Deus mandou fazer uma coisa, Deus já deu uma dica, ó, tem prisioneiro, eles não mataram as suas mulheres, não mataram os seus filhos, eles estão prisioneiros. Muito bem, Davi teve o alento assim, aquela animação e foi. Só que na jornada, irmãos,
uma hora que parece que é o fim, é quando bate o cansaço. Daqueles 600 homens, 200 homens de Davi não aguentaram mais ir para frente. Olhe comigo para o versículo de número 9, a Bíblia diz assim: Davi e seus 600 homens estavam com ele, foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Olha o versículo 10, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Gente, o cansaço sempre bate. Cuidado com aqueles que estão se cansando do seu lado, para você não ficar cansado junto com eles. Aqueles homens chegaram naquele ribeiro e falaram: nós não aguentamos. E olha que a gente desanima mesmo do lado de pessoas desanimadas. Só que aqueles homens estavam com cansaço justo, a ponto deles ficarem com uma tarefa, e depois nós vamos saber que tarefa é essa. Mas tome cuidado quando o fim parece que chegou, porque você não está aguentando mais. Aqueles homens, eu imagino: olha gente, desculpa, mas eu não aguento mais. E outro falando: mas cara, está se tratando da sua família, está se tratando dos seus filhos, está se tratando da sua esposa, vence esse cansaço, vamos para frente. Fala: não aguento, eu não aguento mais. Tem hora que a gente realmente exaure todas as forças, e daqueles 600 homens, 200 realmente exauriram todas as suas forças. Então tome cuidado para você achar que é o fim, porque um grande cansaço está se batendo. Aí a gente vai se lembrar do Senhor Jesus, né? Quando o cansaço se bater em você, lembra do que está escrito em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Versículo 28 de Mateus 11 diz bem assim: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então aqueles homens, o cansaço parece que é o fim. Alguns realmente se cansam. Não dá para ficar forçando a barra com esses. Não dá para ficar culpando quem se cansou. Bora para frente. Olhe junto comigo a partir do versículo 11, que a gente vai aprender algumas coisas interessantes aqui, ó. Quando aqueles 400 homens estavam indo, de repente, olha que coisa maravilhosa, começa a parecer que o fim ainda não chegou. Encontra-se um indivíduo que achava que o fim tinha chegado para ele. Eu acho muito interessante esse homem. A Bíblia não diz, só fala de que nação ele era, que ele era um egípcio. Encontrar um homem, irmãos, nessa jornada, você vai encontrar muitas pessoas que parece que o fim chegou para elas. Olha esse homem, que coisa interessante. Versículo de número 11. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo e figos prensados, dois bolos de uva, passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Esse homem aqui já não estava no bico do urubu? Estava. Acabou para mim. De repente, olha, como se eu parasse só na história desse egípcio, eu poderia falar assim: ó, se não deu certo ainda, no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque o fim não chegou. Esse homem foi alcançado pelos homens de Davi, e pasmem, Davi era a solução do problema dele, e ele foi a solução do problema de Davi. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, não deixe de pedir ajuda, e não deixe de deixar ser ajudado. Não seja orgulhoso. Se alguém te estender a mão no momento mais difícil, não, Deus vai. Eu estou me lembrando aqui de um náufrago que enfrentou uma grande enchente. Ele subiu no telhado da casa dele, aí passou um cara de barco: vamos, falou assim: não, Deus vai me ajudar. Aí veio o helicóptero dos bombeiros, falou: vai cara, jogou a corda, falou assim: não, Deus vai me tirar daqui. Aí depois a água subiu, ele morreu afogado. Chegou lá no céu, falou: ai Deus, eu confiei tanto no Senhor, o Senhor não tirou de lá. Falou assim: não, eu mandei o barco, eu mandei o helicóptero, você não quis entrar em nenhum deles. Você queria o quê? Você não sabe nadar, meu amigo?
Então, irmãos, é interessante, não se faça de rogado. Aquele homem precisava de ajuda e deixou-se ajudar, e ele foi o instrumento que Deus levantou para a solução. Eu tenho sempre uma expectativa assim, falo assim, ó, calma, vai aparecer alguém para ajudar, calma, o Senhor manda sempre um anjo, vai ter uma solução desse problema. E essa é uma coisa que a gente fica, eu me lembro uma vez que estávamos viajando no interior do Paraná, alguém ensinou um atalho para nós, a gente entrou no atalho, mas só que a gente exagerou, nos perdemos dentro de um canavial, não sabia, andava, parecia que estava tudo no mesmo lugar, a gente estava de carro. Aí eu falei assim, calma, o Senhor sempre manda um anjo. E por acaso, realmente a gente andou um pouco e encontramos um senhor, me lembro até hoje que ele olhou a placa do carro assim, estava escrito Cacó, ele falou assim, essa está longe de casa, hein, companheiro? O cara lá no interior do Paraná falou, você está longe de casa? E eu falei, pois é. Ele falou assim, não, vocês estão perto. Aí ele ensinou, a gente saiu. Irmãos, o certo é, o Senhor vai usar sempre essa situação, de você receber ajuda de alguém que talvez esteja precisando de ajuda. E você sabia que dar uma força para as pessoas, ajudar as pessoas é uma necessidade nossa, é uma necessidade espiritual nossa, porque a Bíblia tem uma palavra que diz assim, ó, melhor dar do que receber. Esse homem recebeu todos os cuidados de Davi ali com os seus soldados, ele foi recobrado as suas forças, deram para ele ali o que ele precisava, parecia que era o fim daquele homem, mas não era, porque ainda não tinha dado certo para ele. Continua olhando comigo, ao encontrar esse homem, Davi cuidou daquele homem de tal maneira, que na mesma maneira que ele foi ajudado, olha só o resultado dessa conversa. Olhe comigo para o texto aí, versículo 13, Davi lhe perguntou, a quem você pertence? De onde você vem? Ele falou assim, ó, eu sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, meu senhor me abandonou quando fiquei doente, há 3 dias, nós atacamos o Neguebe, dos Queretitas, territórios que pertencem a Judá e a Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu, sim. Aí ele diz assim, ele respondeu, juro, ele respondeu, jura diante de Deus, que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo, festejando, e muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Esse homem é um homem que demonstra exatamente uma disposição que nós temos dentro de nós, de não termos primeiro medo de fazer o que é certo. A primeira coisa que ele tem, quando ele confessa do que ele participou, ele já ficou com medo de morrer, né? Ele falou assim, agora Davi vai me matar. Aí Davi fala assim, você pode me guiar até onde esses invasores estão? Ele falou assim, ó, desde que você me deixa vivo. Esse homem é um homem que tem essa disposição nossa, e Deus nos criou assim, gente, com alguém que quer algum retorno. Poucas pessoas têm uma atitude tão aberta assim, sem esperar nenhum retorno. Nós temos uma mente comercial. E sabe o que Deus fez? O que é uma mente comercial? Eu não faço nada de graça. Essa é a mentalidade do ser humano. E sabe o que Deus fez para atender esse ser humano? Encheu a Bíblia de Gênesis até Apocalipse de promessas, se esse ser humano confiar no Senhor. Davi aqui era uma representação de Deus para esse homem, porque quando ele fala assim, ó, só se você não me matar, a Bíblia nem diz que Davi disse sim, percebe-se que ele fez, né? Irmãos, o Senhor, Ele sabe da minha e da sua necessidade,
Ele sabe que o fim é uma expectativa minha e sua. Parece que tudo acabou, parece que o fim chegou. Aquele homem achava que a vida dele tinha acabado, e ele estava esperando o pior ainda ali no fim. Por isso é que ele pede a garantia: se você não me matar, eu te ajudo. E foi isso que Davi fez. E é interessante, irmãos, quando eu olho para esse texto, mediante a isso, é de que a gente deve esperar a solução de Deus do improvável. Jamais aquele homem foi abandonado para morrer. Ele fala que ele estava ali já 3 dias, sem comer e sem beber, porque ele tinha ficado doente. O que é a representação desse homem? Quando as pessoas, para esse mundo, para aqueles que gostam de se aproveitar um dos outros, as pessoas são descartáveis. Quando o indivíduo não serve mais para você, você descarta ela, mas não é isso que Deus faz conosco. Este homem não era descartável para Deus. Ao ser encontrado, ele é cuidado, deram para aquele homem o que ele precisava, e a partir dali veio a comprovação da nossa palavra. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque o fim ainda não chegou. Por favor, irmãos, olhe comigo para o versículo de número 16 a 20, para que nós vejamos a bênção do Senhor aqui, meio que próximo à conclusão dessa história. Versículo de número 16: quando ele levou Davi até os amalequitas, os caras estavam lá tudo folgados. E já destruímos aqueles judeus mesmo, eles ficaram para trás. Olha o que a Bíblia diz. Davi 17: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, ou qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Amém, queridos? Eu acho muito interessante esse texto, porque ele deixa bem claro ainda, que no fim realmente tudo deu certo. Tudo deu certo. O pior não havia acontecido. Parecia que tudo que estava perdido veio mostrar quem é o nosso Deus, e de que palavras eu devo me lembrar. Preste atenção nisso, que de palavras eu devo me lembrar quando eu estiver vivendo os momentos mais difíceis da minha vida. A Bíblia vai colocar uma disposição muito grande. Quando você busca o Senhor, a primeira coisa é você saber de uma coisa: tudo posso quando é Deus que me fortalece. Amém? Você talvez não seja uma pessoa, eu não tenho muita facilidade de lembrar de versículos bíblicos, mas alguns versículos bíblicos fundamentais para a minha vida eu sempre estou lembrando. Um deles é esse de Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que Davi buscou ao Senhor? Porque Deus era por ele. Eu vou me lembrar também de Filipenses 4:8. Tudo posso, ou melhor, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou me lembrar dos incentivos que o Senhor me dá em Mateus 7:7. Pedi, buscai e batei. Eu vou me lembrar de que Jesus contou uma parábola em Lucas 18, sobre o dever que eu tenho de buscar sempre ao Senhor e nunca esmorecer. Porque havia uma expectativa sobre Davi e seus homens, de que o fim tinha chegado.
Mas quando eles começam a tomar as atitudes que precisariam ser tomadas, Davi foi e buscou ao Senhor. Davi pegou a orientação do Senhor. Davi percebeu que quando ele estava diante de uma pessoa tão necessitada quanto ele, Davi não fala, cada um por si, Deus por todos. Davi cuida daquele homem. E ao cuidar daquele homem, Davi foi a solução do problema dele e ele foi o problema da solução de Davi. Ou melhor, ele foi a solução do problema de Davi. Amados, eu olho para esse texto, eu fico radiante, eu falo assim, Deus, como isso é verdade, né? No fim, olha o que aconteceu, irmãos. E não é só um certinho assim não, ó. Davi recuperou toda a sua família, todos os soldados. E ainda mais, porque o que era justo naquela terra é você ficar com os despojos de guerra. Fez uma luta, você tinha direito de ficar com os bens dos perdidos, daqueles que foram derrotados. Então a Bíblia diz que toda a família, eu acho lindo esse versículo de número 20, quando a Bíblia diz assim, ó, tomou também todos os rebanhos da Amalequita e seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo, é como se fosse assim, ó, eis aqui as bênçãos que o Senhor nos deu no fim. Eu quero desafiar você a acreditar, de que ao você tomar as atitudes corretas diante das maiores lutas da sua vida, e a primeira atitude correta é busque o Senhor e as suas orientações. Não procure culpados, porque os culpados não vão resolver o problema, mas busque a força no Senhor, e o Senhor vai lhe dar esta convicção, se ainda não deu certo ainda, é porque tudo ainda não acabou. Que Deus então enche o nosso coração de fé e de esperança, numa noite como essa, para tomarmos posse das bênçãos do Senhor.